Você já sentiu aquela sensação de que o tempo está passando mais rápido? De que antes sobrava um espaço de tempo maior para você concluir as tarefas do seu dia a dia? Ou você já escutou a sua mãe, o seu pai, seu tio ou avó dizendo que na época deles os dias não passavam voando como hoje? Bom, eu presumo que você já teve essa sensação, assim como já escutou pelo menos uma pessoa dizendo que passou pelo mesmo. É fato que nos dias atuais o mundo está bem acelerado e que temos inúmeras armas de distrações que acabam ocupando o nosso tempo. O cidadão médio comum está sempre com uma rotina corrida. Parece que não sobra tempo para fazer praticamente nada. As pessoas hoje não conseguem fazer suas tarefas e desejos caberem dentro do espaço-tempo. Gastam sem perceber, na tentativa de diminuir a montanha de compromissos não cumpridos em suas esperas, porém, elas só fazem aumentar ainda mais esses compromissos, fugindo totalmente do controle, porque não param de receber informações, ofertas novas de compras, cursos, convites para eventos e infinitas possibilidades de entretenimento na TV ou internet. É claro que a dependência do sistema em que vivemos, a imersão total que temos à tecnologia e as milhares de distrações do mundo moderno influenciam diretamente nessa sensação de que o tempo está nos engolindo. Afinal, fomos e somos diariamente condicionados a ocupá-lo com coisas fúteis, que não vão acrescentar em nada nas nossas vidas. Mas e se eu te dissesse que não é só isso, que não é só uma impressão, que o relógio do mundo está sim passando mais rápido e que esse fenômeno já era profetizado há muito tempo atrás. Inclusive, o nosso próprio Messias Jesus profetizou. É encontrado também em literaturas apócrifas como o livro de Enoque. É um evento cíclico que já aconteceu anteriormente no mundo e a própria ciência moderna já admite esse acontecimento nos moldes de suas teorias. Acredite ou não, a Terra já está em trabalho de parto. O físico alemão Winfried Otto Schumann constatou em 1952 que a Terra é cercada por um campo eletromagnético poderoso que se forma entre o solo e a parte inferior da ionosfera, cercada de 50 km acima de nós. Esse campo possui uma ressonância mais ou menos constante da ordem de 7,83 pulsações por segundo, daí dando origem ao nome de ressonância Schumann. Embora tenham sido previstas em 1952, as ressonâncias de Schumann foram medidas pela primeira vez de forma confiável no início dos anos 60. Desde então, os cientistas descobriram que variações nas ressonâncias correspondem a mudanças nas estações, atividade solar, atividade no ambiente magnético da Terra e aerossóis de água na atmosfera e outros fenômenos ligados à Terra. Ela funciona como uma espécie de marca-passo, responsável pelo equilíbrio da biosfera, condição comum de todas as formas de vida. Na época que o físico Schumann publicou os resultados de sua pesquisa sobre essas ressonâncias na revista Technische Physik, o Dr. Encke Miller imediatamente fez a conexão entre as ressonâncias de Schumann e o ritmo alfa das ondas cerebrais. Ele achou a ideia da Terra ter a mesma ressonância natural que o cérebro, muito excitante, e contatou o professor Schumann, que por sua vez pediu a um candidato a doutorado que investigasse esse fenômeno. Esse candidato ao doutorado foi Herbert Koenig, que se tornou o sucessor de Schumann na Universidade de Munique. Koenig demonstrou uma correlação entre ressonâncias de Schumann e ritmos cerebrais. Ele comparou gravações de EEG humano com os campos eletromagnéticos naturais do ambiente e descobriu que as primeiras 5 ressonâncias de Schumann, que variam de 0 a 35 Hz,
estavam dentro da mesma faixa de frequência que as ondas cerebrais em um EEG humano, e o sinal de 7,8 Hz estar muito próximo da frequência do ritmo alfa do cérebro. EEG é um exame que analisa a atividade elétrica do cérebro por meio de eletrodos colocados no couro cabeludo. Empiricamente, fez-se a constatação que não podemos ser saudáveis fora desta frequência biológica natural. Por vários anos, as batidas do coração da Terra tinham essa frequência de pulsações, e a vida se desenrolava em relativo equilíbrio ecológico. Ocorre que a partir dos anos 80 e de forma mais acentuada a partir dos anos 90, a frequência passou de 7,83 Hz para 11 e depois para 13 Hz por segundo. O coração da Terra disparou. Coincidentemente, desequilíbrios ecológicos se fizeram sentir, perturbações climáticas, maior atividade dos vulcões, crescimento de tensões e conflitos no mundo, e aumento geral de comportamentos desviantes nas pessoas, e entre outros. Devido à aceleração geral, a jornada de 24 horas no dia, na verdade, passou apenas para 16 horas. Portanto, a percepção de que tudo está passando rápido demais não é ilusória, mas teria base real neste transtorno da ressonância Schumann. Um estudo de 2009, publicado no período científico Biomedicine e Pharmacotherapy, diz que a ressonância Schumann seria um mecanismo biofísico plausível, ou seja, a ação do campo magnético da Terra poderia sim ter um efeito sobre a saúde das pessoas. A frequência gerada pela ressonância atuaria sobre os pulsos elétricos do cérebro, controlando a liberação dos neurotransmissores, serotonina e melatonina, que são substâncias que atuam no humor e no controle do sono dos seres humanos. Agora, veja só alguns efeitos nocivos associados à mudança na atividade geomagnética solar e, consequentemente, à ressonância Schumann. Pressão arterial alterada, problemas reprodutivos dos sistemas imunológicos, cardíacos e neurológicos, transtornos mentais, depressão e suicídio e aumento das internações hospitalares, acidentes e morte súbita, além de inúmeras outras condições relacionadas ao estresse. Em 2014, foi detectada uma anomalia que nunca antes tinha chegado nessa ressonância, quando deu um salto temporário para a faixa de 15 a 25 Hz, mas pouca gente deu bola. Essa faixa, em termos de atividade cerebral, corresponde ao estado beta, em que estamos muito alertas e focados. Se por um lado é bom, por outro, é também a faixa que corresponde ao estresse, à ansiedade e à agitação. E em 31 de janeiro de 2017, pela primeira vez, a ressonância Schumann passou dos 36 Hz. O estado gama varia mais ou menos entre 25 e 100 Hz, ficando tipicamente perto dos 40 Hz. É conhecido como estado de fluxo. Pessoas com altos níveis de atividade gama no cérebro são excepcionalmente inteligentes, compassivas e têm grande autocontrole. Exemplos são atletas ou músicos de alto nível ou monges e meditadores experientes. Mas veja só como que as alterações na ressonância Schumann têm feito as pessoas ficarem cada vez mais estressadas. A pessoa que não consegue controlar muito bem as suas atividades cerebrais certamente foi muito afetada por essas alterações. Os gráficos ao vivo da ressonância Schumann são feitos pelo Sistema de Observação Espacial da Universidade de Ciência de Tomsk, localizado na Sibéria, no norte da Rússia. O Instituto HeartMath tem medido também em outras 6 cidades ao redor do planeta, mas ainda nenhuma no Brasil. A informação que precisamos para o dia a dia está no gráfico principal mostrado na tela.
Os outros gráficos de variação na frequência, amplitude e qualidade podem ser ignorados por enquanto. As cores do gráfico mostram a amplitude da frequência. Fazendo um paralelo com a música, a amplitude seria equivalente ao volume. Assim, uma amplitude ou volume baixo aparecem como preto ou azul. A amplitude típica ou média fica na cor verde e grandes amplitudes são amarelas. Depois ficam vermelhas e podem chegar no branco, que é quando ultrapassou o topo da escala. Dessa forma, quando vemos o gráfico com faixas vermelhas ou brancas, são os famosos picos de ressonância Schumann. É importante lembrar que a ressonância de 7,83 Hz não é a única. As ressonâncias Schumann são um conjunto de frequências harmônicas. A frequência mais forte que é a de 7,83 Hz, conhecida como frequência fundamental ou primeira harmônica. Mas existem também a segunda, terceira, quarta e demais harmônicas em 14,3, 20,8, 27,3 e 33,8 Hz e assim por diante. Só que, conforme a frequência vai aumentando, a amplitude vai diminuindo até ficar imperceptível. Fazendo de novo um paralelo com a música, as ressonâncias Schumann seriam como notas musicais harmônicas. A frequência fundamental seria a mais grave e com volume mais alto. As demais notas vão ficando cada vez mais agudas e com volume gradativamente mais baixo, até não serem mais ouvidas. O que está mudando nos últimos anos é a potência das harmônicas superiores, especialmente da segunda, terceira e quarta. Geralmente a primeira harmônica, de 7,83 Hz, é a que mais tem energia e por isso é dominante. Mas tem acontecido das demais harmônicas receberem mais energias e ficarem dominantes por alguns períodos. Fisicamente, os picos de ressonância Schumann podem ser causados por tempestades intensas com muitos raios ou atividade solar, como ventos e flares solares. Alguns especulam que armas escalares e a tecnologia HAARP também afetam. É importante sempre saber filtrar todas as informações por elas virem da ciência moderna mainstream e utilizando de base as suas teorias modernas. Porém, as ressonâncias de Schumann e a alteração que vem acontecendo no planeta podem ser testadas, reproduzidas e provadas. A percepção de que os dias estão passando mais rápidos é muito nítida, assim como todo o desequilíbrio que vem acontecendo no nosso planeta. A natureza está em desordem e nos últimos anos, os desastres naturais têm aumentado de uma forma avassaladora. A inversão do campo magnético e o relógio da Terra. As alterações da ressonância de Schumann e toda a desordem no funcionamento da Terra indicam que um grande evento cíclico está bem próximo, a inversão do campo magnético. Evento relatado em culturas antigas. O evento da inversão acontece de tempos em tempos na Terra como uma forma de restaurá-la e reativar o equilíbrio e a harmonia. Apesar desse conhecimento ter sido ocultado de nós, há diversos relatos de povos antigos e culturas milenares detalhando as vezes que esse evento ocorreu e o que precede o seu acontecimento. Há cerca de 4.500 anos houve um grande cataclisma que gerou diversas transformações, evento esse que na Bíblia é descrito como o dilúvio de Noé e outras culturas antigas descrevem como a grande inundação. Os astecas controlavam um ciclo a cada 52 anos em seu calendário, que apontavam o alinhamento das Pleiades e, assim, prever de forma antecipada em qual ano ocorreria uma inversão magnética. De maneira geral, todos os monumentos antigos, em essência, não foram criados como calendário ou para marcar solstícios e equinócios, mas também possuem essa função. O ciclo se reinicia no solstício de verão para o sul e no solstício de inverno para o norte, no mês de dezembro.
além de inúmeras mitologias ao redor do mundo sobre o fim de eras ocorrendo no inverno. Os antigos povos têm registrado em suas memórias coletivas eventos cataclísmicos que levaram a grandes mudanças e extinções por todo o mundo, que acabaram culminando no fim de suas civilizações. Esses povos marcaram em suas artes, cultura e em seus calendários aquilo que viram nos céus. Tais eventos mudaram para sempre o mundo em que viviam. Esses povos eram admiradores dos céus e sempre observavam os fenômenos astronômicos. E todas essas culturas antigas afirmavam que esse evento ocorreria novamente e, segundo todas as suas projeções, ele está próximo de acontecer. Por isso, um dos motivos que esses povos possuíam grande temor em relação aos eclipses é porque acreditavam que o Sol estava se apagando, e hoje sabemos que isso está vinculado com a inversão magnética. Grande parte dos mitos sobre a criação do mundo, na verdade, referem-se à reinicialização do sistema magnético da Terra, pós-período de escuridão onde o Sol havia se apagado. Todas as mudanças que estão acontecendo nos últimos anos, tanto na Terra como no céu, indicam que ela não está mais em seu padrão natural. Está havendo uma constante mudança no clima, nos fenômenos naturais, na atmosfera, no comportamento dos animais e também no comportamento humano. Hoje, tentamos conter uma natureza em fúria, pois fenômenos nunca antes testemunhados por milênios e eventos que a cada dia se intensificam estão só aumentando. E todas as religiões do mundo apontam para o fim de uma era, o fim do mundo, e que na Bíblia é descrita como o Apocalipse. A mudança no relógio da Terra. Naqueles dias falou-me o anjo: eu te mostrei tudo, Enoque, e tudo te revelei para que pudesses contemplar esse sol e essa lua, bem como as constelações dirigentes das estrelas do céu, e todas as que as fazem girar, suas funções, seus tempos e seus ocasos. Nos dias do pecado, os anos ficarão mais curtos. As sementeiras atrasar-se-ão sobre a terra, e não acontecerão mais no seu devido tempo. A chuva desaparecerá, e o céu se fechará. Naqueles dias tardarão os frutos da terra, não se desenvolvendo a seu tempo. Igualmente, as frutas das árvores sofrerão atraso no seu tempo. A luz alterará a sua ordem, deixando de aparecer com sua regularidade. Naqueles dias, ver-se-á o sol da tarde andando no último grande carro em direção ao ocidente e brilhando mais forte do que normalmente. Muitas estrelas líderes transgredirão a ordem, alterarão seus cursos e funções, não mais aparecendo no seu tempo pré-determinado. Toda a ordem das estrelas será obstruída pelos pecadores, e os pensamentos dos habitantes da terra incorrerão em erro por causa deles, desertarão de todos os seus caminhos, ficarão totalmente perdidos e considerarão os pecadores como deuses. Recrudescerá sua desgraça e sobrevirão pragas que a todos haverão de destruir. Livro de Enoque, capítulo 80. O livro de Enoque nos mostra claramente que nos últimos dias ocorrerão grandes mudanças na movimentação dos astros, na natureza e no comportamento dos seres humanos. O pecado irá reinar e quem vive no pecado será visto com bons olhos perante as pessoas. É nítido que boa parte do que é descrito nesse capítulo já está acontecendo. Os astros não estão mais em seu percurso natural, pois o tempo é medido por suas movimentações, tendo como seus marcadores principais o Sol para dirigir o andamento do dia e a Lua para dirigir o andamento da noite, como descrito em Gênesis 1, dos versos 14 ao 18. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos, e que sejam também luzeiros nos céus para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite, e formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus a fim de iluminarem toda a terra,
para dirigirem o andamento do dia e da noite, e fazerem separação entre a luz e a escuridão, e observou Deus que isso era bom. Cosmologia bíblica e de todas as culturas antigas. Os hebreus e todas as culturas antigas tinham uma visão cosmológica da Terra completamente diferente da cosmologia que predomina hoje na ciência moderna. Ciência essa que possui suas raízes ocultistas e completamente paganizadas. A cosmologia hebraica antiga, que é descrita na Bíblia e com mais detalhes em outras literaturas como o próprio livro de Enoque, indica que a Terra é o centro de todo o cosmos, onde os astros é que giram sobre ela. Como vemos na narrativa de Gênesis, o Sol é bem menor do que a Terra, pois está localizado entre os céus da Terra e foi criado no quarto dia junto com a Lua, na função de regular o tempo aqui nesse plano, dia e noite. Há um firmamento que separou as águas de cima e as águas de baixo, e ninguém pode sair dele. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima, e assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Gênesis 1, dos versos 6 ao 8. No livro de Enoque é descrito com maior profundidade o funcionamento da verdadeira cosmologia da Terra e a movimentação dos astros, controlando o tempo, as estações, os dias e anos. Livro de Enoque, capítulo 72, verso 2. A luz do sol levanta-se nas portas do céu do Oriente e desce nas portas do céu do Ocidente. Enoque, capítulo 72, versos 20 ao 22. O comprimento do dia e da noite, bem como a brevidade do dia e da noite, são determinados na sua diferenciação pelo percurso do Sol. Por isso, o seu curso diário fica cada noite mais curto. É esta a lei, e este é o percurso do Sol e o seu retomo. Por 60 vezes ele volta, para de novo aparecer, e ele é o grande luminar por todos os tempos. Esse que assim surge é o grande luminar, e assim se chama por causa da sua aparência, por determinação do Senhor. Assim como ele se levanta, assim também desce. Ele não diminui nem descansa, mas caminha dia e noite, e a sua luz é 7 vezes mais brilhante do que a da lua. Em tamanho, porém, ambos são iguais. Apesar de ser chamado de luminar maior em relação à Lua, como é descrito também na Bíblia, o Sol possui o mesmo tamanho da Lua. A diferença, claro, está no brilho do Sol, que é 7 vezes maior. Por isso ele resplandece mais e causa essa impressão de que com seu tamanho acontece o mesmo. Porém, em Enoque capítulo 78, verso 1, é falado mais uma vez que o Sol e a Lua possuem o mesmo tamanho, em dimensão. Esses são os dois grandes luminares. A sua abrangência equivale à do céu, e o tamanho de ambos é o mesmo. O modelo cosmológico que nos apresentam é incompatível com as Escrituras, até porque as teorias modernas descartam a existência de um Criador, defendendo que o universo e a vida geraram a si mesmos por meio do caos. Lema esse
que é um dos principais da maçonaria. A ordem vem do caos. A elite mundial propaga esses conceitos por meio de todos os veículos que eles detêm controle, para não entendermos o nosso real propósito aqui nesse plano, de onde viemos, quem verdadeiramente em essência somos e para onde vamos após aqui. Entendendo melhor a verdadeira cosmologia da Terra, que estava contida nas Escrituras esse tempo todo, podemos compreender o que acontecerá nos últimos dias e por que o tempo está de fato mais acelerado. O encurtamento dos dias e o colapso solar. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Apocalipse 8:12. Como vemos nesse versículo, nos últimos tempos, os dias e as noites serão mais curtos, tendo cerca de 16 horas, 8 horas para cada um. Tempo esse que é medido através da ressonância Schumann, não se tratando apenas de uma simples percepção humana. A área total da superfície do plano que recebe a luz do Sol está se diminuindo. A luz ampla diminuirá em um ponto focal e eventualmente chegar a um único ponto de luz fina. O tempo real da luz do dia irá encurtar devido ao focar da luz do Sol. Como o Sol continua a ir a norte, depois do solstício de verão e continua a se mover norte. Se o Sol estava no Trópico de Câncer, indo para o Trópico de Capricórnio, ele voltará para o Trópico de Câncer e passará do Trópico indo para a parte central da Terra, o Ártico. O Sol retornando ao centro aumentará a velocidade de revolução, girando cada vez mais rápido em cima da Terra. Esse movimento na física é chamado de conservação do momento angular. Isso é definido quando o raio do giro é de um tamanho e esse raio diminui, fazendo o giro ficar bem mais rápido. O céu escuro iluminado pelas estrelas irá lentamente se tornar o cenário para noite e céu diurno. O Sol azul irá se tornar visível devido ao cenário escuro e se tornar estrela azul, uma estrela vista à hora diurna ou estrela do dia. A temperatura pela escala de cor explica o fenômeno do Sol azul e o aumento da temperatura. Por mais que seja baseada no modelo heliocêntrico, esse conceito também se aplica ao modelo geocêntrico da qual estamos citando. A luz do Sol eventualmente ficará tão focada e quente que irá queimar qualquer coisa entre o seu raio e a movimentação a norte para o eixo central ou polo norte, acendendo qualquer coisa inflamável. Cidades, florestas, campos de óleo e gás, corpos de água salgada e todos os recém-lançados gases metanos no norte. Toda a camada congelada terá derretido e soltado suas reservas de metano e o Oceano Ártico terá aquecido bastante para lançar todo o seu gás metano também. A região inteira que vai do Círculo Ártico até o Polo Norte irá ser destruída, depois atingindo o restante da Terra. Sinais que a inversão já está em curso. Em várias regiões do mundo, o inverno foi ferrenho, com temperaturas que se aproximaram de abaixo de 10 graus negativos ou ainda mais baixo do que isso. Vários rios e lagoas congelaram. Em algumas praias, o gelo praticamente barrou o curso das ondas. Diferentemente do Ártico, que está descongelando, na Antártida houve um aumento exponencial do volume de gelo. Em 2018, por exemplo, em meio ao verão de lá, ainda assim foram registradas diversas tempestades de neve e vem ocorrendo de forma veemente. Os sinais de que estamos com a inversão magnética em curso se molduram nos dias de hoje, de forma gradativa. Podemos ver nos sinais geológicos e climáticos. Esses sinais estão em toda a parte. Fomes, imigrações, pestes, guerras, secas, inundações,
Grandes terremotos acima de 6 graus na escala Richter em vários locais do mundo. Erupções vulcânicas. Grandes ciclones e tornados. Chuvas de granizo. Sons estranhos como de trombetas no céu. Multiplicação de gafanhotos. Extremos de frio e calor com recordes de temperaturas. Secas nas florestas tropicais. Queda na produção agrícola. Tempestades de raios. Maior quantidade e intensidade de auroras boreais. E campo magnético mudando 10 vezes mais rápido do que o previsto. Tudo isso indica que estamos com uma inversão magnética já iniciada. A inversão magnética é um evento profético. A Bíblia diz que no próximo Apocalipse a Terra seria afetada por meio do fogo e chamas ardentes. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra, que hoje existem, estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. 2 Pedro 3, verso 7. Será a colheita do Criador, o momento de separar o joio do trigo. Nada haverá, apenas o silêncio. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, dos versos 15 ao 16. Os reis da terra já vêm construindo bunkers no subsolo como local para refúgios, pois sabem que o juízo divino está próximo e que nada lhes restará, a não ser a condenação eterna e a total destruição. A Terra é um organismo vivo e está em dores de parto. E com o passar do tempo, essas contrações da qual a Terra está passando estarão cada vez mais intensas e menos espaçadas. Essas contrações são os sinais à nossa volta que indicam que Jesus está voltando. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Mateus 24, do 6 ao 8. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. Devemos nos atentar aos sinais, pois a salvação de Deus está muito próxima por meio de Cristo. Jesus mesmo diz para nos atentarmos aos sinais, pois nos tempos próximos à sua volta, ele descreveu exatamente como seriam. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede.
Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? Lucas 12, versos 54 ao 56. No fim dos dias, os eleitos do Criador, os verdadeiros remanescentes, saberiam identificar esses sinais. Guarda os livros recebidos do teu Pai e transmite-os às gerações do mundo, e eu transmiti a sabedoria a ti e ao teu filho, bem como aos teus demais descendentes, para que eles a transmitam aos seus filhos por todos os tempos, e essa sabedoria supera os seus pensamentos. Mas aqueles que a entendem não dormirão, e terão ouvidos atentos para compreender tal sabedoria, e ela será, para os que as desfrutarem, mais deliciosa que todas as iguarias. Enoque 82, dos versos 1 ao 2. Aqui deixa bem claro que essa sabedoria, que esse conhecimento, que indicam todos os sinais que o fim do tempo está próximo, seria passado até as gerações do fim, assim como Daniel também fala. E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Daniel 12, 9. Mas em meio a todas essas informações, qual é a solução? Qual é a esperança? Bom, eu gostaria de ressaltar aqui que o objetivo desse vídeo não é ser alarmista, não é causar pânico, mas sim alertar sobre o que está acontecendo. Eu quero, meu irmão, que você não se apavore, não fique com medo, não temas, pois todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que segue Ele verdadeiramente, será recompensado. Em Salmo 121, dos versos 5 a 8, diz o seguinte: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Em Apocalipse 3,10, diz que, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Teremos que passar por provações, teremos que passar por testes para demonstrar a nossa fidelidade. É na hora das dificuldades que as pessoas revelam as suas reais intenções, e o Senhor quer que a gente passe por isso. Nós passaremos sim pela grande tribulação, mas seremos livrados da ira do Senhor, do juízo do Senhor, que é para os pecadores e para os ímpios, e para todos aqueles que não se limparem com o sangue do Cordeiro. A inversão magnética é apenas uma consequência quando o pecado extrapola todos os limites. O salário do pecado é a morte. A frequência do pecado gera uma desordem natural completa, e isso faz com que a própria criação se autodestrua. Deus opera o juízo por meio de suas leis naturais, e a inversão magnética final, essa macro-inversão, será no fim dos tempos, pois o fim dos tempos será a pior época da história da humanidade, e já estamos vivenciando as dores de parto, que é o início, o começo, o presságio daquilo que há de vir. Mas se você crê no Criador, segue os mandamentos dele, crê no sacrifício do Cordeiro, crê no que Jesus fez por nós, segue o seu exemplo, renova sua mente, renova o seu entendimento, rejeita esse mundo, você será recompensado com a coroa da vida e herdará novos céus e nova terra. Em Tiago 1,12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Em Romanos 8,28 diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ame o Pai, porque Ele te ama. Ele quer que você volte para o caminho dele. Ele quer que você volte para casa. Essa terra será destruída pelo fogo. O nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos nesse mundo. Portanto, essa experiência de carne e sangue um dia acabará, um dia perecerá. Não se apegue a esse mundo. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E estamos aqui passando por um teste para escolher um lado, ou de demonstrar fidelidade ao Pai, ou total rebeldia. Só há dois caminhos, só há dois destinos, é céu ou inferno, é luz ou trevas.
Escolha a luz, escolha o caminho do Pai, escolha o caminho do Messias. Porque todo aquele que clamar ao Senhor na sua angústia, Ele os livrará das suas dificuldades. Assim diz em Salmo 107, versos 13. Clame ao Senhor, busque sempre estar ao lado dEle, busque estar na presença dEle, fazer a vontade dEle, porque você entenderá aquilo que é verdadeiramente vida. A volta de Jesus é iminente, os sinais estão escancarados. E mesmo que o mundo vá enfrentar tantos problemas e mesmo que nós já estamos enfrentando o preparo para o reinado do anticristo, se você estiver ao lado dele, ele te livrará, ele te guiará na luz, ele te guiará na luta contra as trevas, e as trevas não têm poder algum sobre ele, porque ele é o maior, ele está sentado ao lado do Pai. Ele que veio ao mundo sem pecados e morreu pelos nossos pecados, mesmo que nós não tenhamos merecido, para que tivéssemos a chance da glória eterna, de voltar para casa. Mas então eu vou ficando por aqui, que todos vocês fiquem bem, busquem sempre dar o seu melhor, busquem sempre a santidade, a purificação e o conhecimento da palavra do Eterno, sem dogmas, sem véu religioso, apenas a palavra em sua essência, como ela é. Você encontrará a verdade através dela. O Criador livrou Noé e sua família do dilúvio, livrou Ló e sua família da destruição de Sodoma e Gomorra, tirou os israelitas da terra do Egito, e assim será com a gente. Ele vai nos proteger, Ele vai nos guiar, Ele vai nos zelar nesses momentos difíceis, Ele vai livrar aqueles que o amam verdadeiramente, os seus verdadeiros remanescentes. Que você faça parte desse grupo, que você faça parte da verdadeira Israel que é espiritual. Eu vou nessa e até a próxima.